amados irmãos que acompanham o grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, este 15 de agosto nos traz o texto de Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 48, que encerrando o capítulo 15 de Mateus, 5 aliás de Mateus, nos traz a última das antíteses, que nos mostram que a justiça do reino, a nova justiça dos cristãos, a justiça dos pequeninos, deve ser maior que a justiça dos escribas e fariseus. Esta antítese, de certo modo, resume todas as demais, e ela trata do amor aos inimigos. Por outro lado, ela também se relaciona com a última das bem-aventuranças, que são bem-aventurados aqueles que forem perseguidos e injuriados. Então, assim, aqui trata-se de uma atitude básica do cristão de pertença a Jesus Cristo. Não é uma filosofia, não é uma moral, não é simplesmente uma orientação de vida filosófica. Ou seja, a nova justiça tem que ser superior à antiga, que é a justiça do reino dos céus, superior à dos escribas e fariseus, ou seja, é ser sal da terra e luz do mundo, e é viver as bem-aventuranças, especialmente a última bem-aventurança. Ela é o ápice, a culminação e o objetivo final das 6 antíteses que antecedem. O amor aos inimigos é o ápice da ética de Jesus Cristo. Há um nexo, como eu dizia, com a última bem-aventurança, quando vos injuriarem e perseguirem. Amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem talvez seja a exigência mais difícil junto ao perdão na vida do cristão. Lógico, isso significa ser perfeitos, e assim se encerra essa antítese, e também o capítulo 5, ser perfeitos, em Mateus 5 e 48. Ou seja, podia ser santos, como está em Levíticos 19, versículo 2, como Deus é santo. Poderia ser misericordiosos, como Deus é misericordioso, como está em Lucas, no texto correspondente, no capítulo 6, versículo 36. Mas, aqui, Mateus escolhe ser perfeitos, em grego teleioi, ou seja, aquele que cumpre, aquele que vai ao fim, aquele que finaliza, aquele que plenifica, aquele que é acabado. E isso também é a exigência de Jesus para o jovem rico. Se tu queres ser perfeito, que ele não atinge, né? Não atinge, ele se limita a dar esmola, se limita a cumprir os mandamentos. Mas é preciso amar. Amar é dar de si, é comunicar de si. Lógico, isso está presente não apenas no cristianismo. Já os budistas e taoístas diziam que é bom não odiar quem nos odeia. Epiteto, Sêneca, Marco Aurélio, os estoicos, tinham na sua filosofia o ideal do amor universal. Diziam, o próprio do homem é amar também aqueles que o agridem. Agostinho vai mais além, ele questiona. Se eu amo quem pensa como eu, quem gosta do que eu gosto, que faz o que eu faço, eu não amo o outro, mas eu amo a mim mesmo. Ou seja, amar é amar o diferente. O que é inimigo? Aqui não explica o que é inimigo. É alguém que, de certa forma, nos ameaça. Inimigo pode ser no âmbito da política, pode ser no âmbito da profissão, pode ser no âmbito da convivência cotidiana. Mas o inimigo é aquele que nos coloca diante desse mandamento supremo do cristianismo, amar os que nos perseguem, orar por aqueles que nos amaldiçoam. No Antigo Testamento, não encontramos o ódio ao inimigo. Não encontramos o mandamento de odiar o inimigo, a não ser nas cavernas de Qumran, no texto dos Essênios. Porém, no livro da Sabedoria, capítulo 5, versículo 20 a 22, nos coloca no plano da lei do talião, do olho por olho, dente por dente, que é o texto anterior a esse nas antíteses. Ou seja,
num juízo que seria do cosmos imanente, que contrapõe as pessoas. O capítulo do Gênesis, ao contrário, capítulo 1, nos coloca que tudo era bom, por exemplo, mas no capítulo 2 e 3, de novo, aparece, como em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15, a lei do talião, olho por olho, dente por dente, ou seja, quem matou vai sofrer as consequências. No entanto, né, é um compromisso para os cristãos que é evangélico. Quando Jesus diz, eu vos digo, ele faz uma revelação que é messiânica. E amar os inimigos não é tanto uma estratégia missionária, mas é uma essência do cristão de pertença a Cristo. Ou seja, é algo que é considerado anormal. Não é normal perdoar os inimigos, né? Mas Deus envia o sol sobre os bons e maus. Envia a chuva sobre os justos e injustos. Isso é graça, não é lei, é graça. É uma justiça superior à lei dos escribas e fariseus, daqueles que estudam, daqueles que são letrados, daqueles que seguem a justiça do mundo. É um amor universal, gratuito, e a transcendência do amor. Isso encontra, talvez, referência e inspiração lá no Êxodo, na segunda aliança, na renovação da aliança, onde Deus é um Deus de re'em, amor de entranhas. É um amor que é hanum, é um amor gratuito. É um amor que é resed, que é fiel. É um amor emet e emuná, que é firmeza e veracidade. Assim é Deus. Esse é o cristão que deve ser perfeito. No entanto, se como diz aqui o texto, se amamos apenas o que nos amam, nós não fazemos mais que os pagãos e os publicanos caímos num egoísmo que talvez um egoísmo de grupo, como algumas sociedades, como algumas seitas, como até algumas doutrinas, até secretas ou semissecretas, que uns favorecem apenas aqueles que são co-irmãos, co-discípulos. Por fim, vivemos num mundo de polarizações, e por isso esse texto é extremamente útil, extremamente inspirador. Vivemos num mundo de polarizações políticas, esquerda, direita, conservadores e inovadores, tradicionais, reacionários e libertadores, ou seja, polarizações políticas, ideológicas, eclesiais, com extremos sectários e reacionários, e às vezes muito bem pagos. E isso não é cristão, né? O amor aos inimigos, então, revendo, é uma das maiores exigências para o cristão, é viver no diálogo, é a harmonia até na discórdia. Que possamos, então, nessa última antítese, cumprir as demais, de todas as 5 anteriores, e cumprir as bem-aventuranças, e assim viver na convivência de paz, de amor, de generosidade, alcançando aquilo que é a meta, a perfeição que Deus nos convoca. A todos tenham uma boa reflexão e uma boa semana, e que Deus os acompanhe na sua graça e na sua bênção.